E o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, pretende retomar a cobrança do imposto sindical obrigatório, que, segundo a minuta do projeto, deve ser enviado ao Congresso Nacional até o mês de setembro. Ele terá um limite de 3,5 vezes maior do que o extinto em 2017 com o governo Temer, segundo os economistas. Francês, essa pauta eu vou começar com você, porque essa proposta ainda está em estudo pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas já vinha sido definida pelo ministro Luiz Marinho desde o início desse novo governo. É uma pauta esquerdista, né? Se vai aumentar 3 vezes com relação ao imposto predial que foi extinto em 2017, quer dizer que o trabalhador, pergunto eu, será que o trabalhador vai ter que dar 3 dias de salário para os sindicatos? Porque lá, naquela época, correspondia um dia de salário do trabalhador, né? Agora, eu acho que é uma coisa forçada, porque é uma coisa bem petista, bem de governo de esquerda, para manter os sindicatos, que fazem, de certa forma, os condutores do rebanho, né, de trabalhadores para política, inclusive politicamente. E neste governo é o único governo que não precisaria pagar imposto sindical. Porque neste governo é o único que não precisaria pagar o imposto sindical, porque os sindicatos são alinhados com o governo. Eles conseguem o que querem do governo. Para que o trabalhador vai ser forçado a pagar imposto sindical, tá? E o trabalhador que não concorda com o que acontece com o sindicato, com a linha do sindicato, eu acho que o trabalhador teria que ter direito aos seus vencimentos integrais. Ele trabalha para ele, para a família dele, ele não precisa ficar sustentando entidade sindical, gente boa vida, metida em política aí não. Gilmar Ferreira, é o sindicato ganhando força novamente com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. 1 minuto. Eu sou a favor de todas as classes. Quando se fala em sindicato, tem uma grande maioria que tenta demonizar os sindicatos. Nós não podemos esquecer que toda a classe tem alguém que a representa. A patronal, por exemplo, os patrões acabam contribuindo conscientemente. Muitas vezes um sindicato ele não tem esse mesmo tem que ser poder, voluntário. Entendeu? Então, é necessário, é claro que nem todos os sindicatos são aquilo que pregam, mas é necessário, eles têm custo, eles precisam se organizar, tem a pauta que segue. Agora, apenas ser contra aquilo que é de interesse do trabalhador é uma forma de desqualificar. Muitas conquistas dos trabalhadores foram graças aos sindicatos. Abro um parênteses e digo que não são todos os sindicatos que estão em mãos de pessoas realmente combativas. Isso é uma realidade. Agora, demonizar um sindicato só porque ele defende a classe trabalhadora, eu sou contra esse tipo de situação. Ô Calazans, e o deputado Kim Kataguiri, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo também, um dos líderes da oposição lá no Congresso, ele afirmou nas redes sociais hoje que vai fazer de tudo para barrar esse projeto de lei e ainda classificou como um absurdo. Eu me preocupo um pouco, até pela forma como essa pauta ela vem e o momento que ela vem. Nós tivemos recentemente uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial e não é o único órgão que fez essa pesquisa. Também a Universidade de Barcelona tem uma pesquisa semelhante, demonstrando as profissões que em 10 anos vão desaparecer. Muitas profissões que em 10 anos, profissões comuns, né? Inclusive cooperador de caixa, de banco, por exemplo, que são profissões que vão desaparecer. E demonstra que uma criança hoje, em 2022, que tenha 10 anos de idade, ela não vai trabalhar, quando ela entrar na vida adulta dela, em quase 50% das profissões comuns vão desaparecer ou vão estar com configurações completamente diferentes. Então, olha a emergência que a gente tem de criar novos currículos, novas formações, de adaptar o nosso mercado, de formar o nosso trabalhador. Isso tinha que vir à pauta primeiro. A questão do imposto sindical, ela tem uma crítica que, inclusive, feita por muitos sindicatos também, que é o fato de gerar essa receita
para os sindicatos de forma aleatória. Aí o sindicato que atua recebe muito, o sindicato que é pelego, que não faz nada e que muitas vezes, inclusive, usa da prerrogativa de representação do trabalhador para criar benefícios próprios, também recebe muito, porque ele não tem que ir lá mostrar serviço para a base. Então, acho muito perigoso, acho que nós temos pautas mais urgentes, a gente deveria estar preparando o nosso trabalhador para essas novas profissões, tanto os mais novos, mas especialmente aqueles que já estão no mercado e que vão sofrer muito com essa transição que está vindo muito rápida. Vai lá, Regiane. Possível volta aí da cobrança do imposto sindical obrigatório. Então, 3,5 vezes maior do que foi extinto lá em 2017. O problema está justamente no fato de ser obrigatório, né? Vai sair automaticamente do salário dessas pessoas. Então, aí está errado. Também não dá para ser, você coloca um valor, obriga as pessoas. Não dá, tudo errado. E eu não sei, até o doutor está aqui do lado, a reforma trabalhista que foi recentemente aprovada no Congresso não extinguiu a contribuição? Extinguiu, sim. A proposta do governo é... E agora vão... É trazer de volta. É Lula, né? Fechou? Edivaldo Magro, para a gente encerrar o assunto. Só esclarecendo, a Regiane foi extinta em 2017 no governo Temer, como apresentadora aqui esclareceu no início do programa. Vamos lá. Primeiro, esclarecer também o francês, são cerca de 17 mil sindicatos existentes no Brasil, cerca de 1/3 deles são patronais. Tá? E aumentou 5 a maioria mil. na época do a governo. maioria independente, eu acho. Agora os patronais podem abrir mão, não precisam cobrar. Ainda tem uma série de fronteiras a ser superada para que essa proposta ande. Ela começou lá em 2018, ainda no governo Bolsonaro, logo após a decisão do Temer. Primeiro, as assembleias que vão definir pela cobrança ou não, elas normalmente são muito manobradas, a assembleia. Então, há uma exigência que todos os sindicalistas, os sindicalizados, participem de forma remota, online, desses debates, para que não fique só numa mesa pequena isso. Há um debate pelo fim da unicidade sindical, que é uma excrescência ainda do modelo, a unicidade sindical que permite apenas um único sindicato sobreviver na base. Há algumas decisões que permitiram alguns remendos nessa história, mas ainda é um debate que está sendo tido. Seria 1% do rendimento anual do trabalhador, quando antes era 1% do rendimento... Era um dia de serviço. Era um dia. Hoje do rendimento seria um dia do rendimento anual, e que realmente pode aumentar aí baseado... Concluir, e ainda não é muito claro com relação a isso. Deixa eu dar como é que a proposta está prevendo lá. 70% para o sindicato, 12% para as federações, 8% para as confederações e 7% para a central, né? Da central do que representa a categoria. A partir daí, sobram 3%. E para quem iria esses 3%? Isso não está claro. Vamos deixar claro aqui que tudo ainda é um debate ainda muito, que começou, não evoluiu, Vamos lá, tem Edivaldo. uma série de resistência ainda. Particularmente, sou defensor.